Bom dia! Bom dia, Júlio. Bom dia, amigas e amigos que estão acompanhando aí nosso estudo de Salmos. Estamos de volta, né, É, Júlio? estamos aqui com um estudo gravado hoje, mas porque ontem nós tivemos um imprevisto de chuva, né, Haroldo? Não conseguimos fazer, né? Tá Mas não vendo? queríamos deixar, não, de gravar, né? Até porque o Haroldo tem uma viagem marcada, então a gente está querendo não perder o ritmo do último estudo, né, Haroldo? Que foi No- muito bom, né? Exatamente, Júlio. Exatamente. Agradecendo a presença de todos que estão assistindo. Geralmente eu, Leonor, Haroldo também dá uma passadinha vez por outra para acompanhar quando a gente coloca no ao vivo, né, para vocês, porque essa energia gostosa de ver o pessoal assistindo, né, Haroldo? Sempre com Exatamente. comentários muito bacanas, o pessoal está acompanhando e estudando, e está sendo muito prazeroso, né? O retorno que nós estamos tendo do pessoal quanto ao estudo está sendo maravilhoso. E o estudo da semana passada, ele foi assim, acho que até para a gente, né, Haroldo? Acho que os estudos, mesmo para a gente, têm sido é, 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 surpreendentes, assim, né? Não sei se você Exatamente. sente assim. Quanto mais a gente vai mergulhando nesses textos, eles vão revelando um perfume assim inusitado, né? Mostra realmente a força da inspiração espiritual que está por detrás desses textos e as pessoas que estão envolvidas na redação desse texto eram missionários que vieram para dar uma contribuição, apesar de serem seres humanos com as suas imperfeições, com as suas angústias, com as suas lutas, com o seu programa de evolução, mas eles estavam muito comprometidos e deram tudo que tinham. É o óbolo da viúva. Deram tudo que tinham, né? Deram tudo que tinham. É interessante, Haroldo, porque textos como o dos Salmos são textos vivos, não é? São textos que eles continuam emitindo luz, né? E a compreensão, a cada vez que a gente abre esse frasco desse perfume dos Salmos, né? Você Isso, percebe com o estudo do Evangelho, principalmente, Haroldo, o importante é a gente entender que quanto mais a gente estuda, então a gente tem hoje o estudo do Evangelho, do Antigo Testamento, que é onde o Salmo está posto, mas do Evangelho e da doutrina, a percepção, estava falando que a percepção dos aromas, né, elas são sempre novos. Né? Então exatamente. é importante a gente entender que nós estamos estudando hoje e daqui a um ano, se estudarmos novamente, novos perfumes. E aqui, Júlio, tem uma dica do Emmanuel para esses estudos. Quando o Emmanuel fala do Velho e o Novo Testamento. É uma mensagem dele, está no livro Coletânea do Além. Ele diz que o Velho Testamento é o homem batendo à porta da casa paterna e suplicando. E eu acho que os salmos representam a síntese disso. A síntese de um ser humano angustiado, perplexo, sofrendo, enfrentando as situações mais desafiadoras e tentando conciliar isso com a sua fé.
batendo à casa paterna, suplicando por uma resposta. E o Cristo é a resposta. Então, a resposta do céu é a vinda do Cristo. E aí a gente vai percebendo a sutileza da resposta que representa Jesus. Como que cada elemento da vida de Jesus, cada elemento das falas de Jesus, as situações que estão narradas no Novo Testamento, como que elas representam uma resposta, uma conexão com essas perguntas do Velho Testamento, especialmente Salmos. E isso é interessante, Júlio, porque responde aquela pergunta das pessoas: será que eu devo estudar o Velho Testamento? Ora, o Velho Testamento é a pergunta. Imagina você ler o Livro dos Espíritos só com as respostas. Por isso que às vezes a gente fica perplexo com certas passagens do Novo Testamento, porque não lemos a pergunta. A gente não leu a pergunta. É o caso do Salmo 2. O Salmo 2 está indagando. Há uma série de nações, impérios poderosos, com exércitos poderosos, dominando o mundo, impondo injustiças, impondo domínio sobre milhões e milhões de criaturas. Onde está o Messias? Onde está o ungido? Será que ele não cuida das questões macro? Será que ele cuida só do indivíduo? E as nações? E os impérios? E essas injustiças que estão acontecendo? Né? E aí o Salmo, nessa súplica, ele começa a delinear o Messias governador planetário. Né? Um Messias que é o governador do orbe. E quando Cristo vem, a gente vai entender certas falas dele. Meu reino ainda não é deste mundo. Olha, meu reino ainda não é deste mundo. Aham. Uma série de falas de Jesus, onde ele mostra isso, que a governadoria espiritual do orbe não se impõe, não tolhe o livre-arbítrio. Ela vai persuadindo aos poucos a terra. Ela vai persuadindo aos poucos, até que chegue o momento que os encarnados aceitem de bom grado esse reinado do Messias governador planetário. E aí haverá aquela integração céu e terra. Porque isso não pode ser imposto, Uhum. isso pode ser feito tolhendo o Sim. livre-arbítrio, porque evolução não é assim. Né? Evolução, eu tenho que querer subir os degraus. Eu tenho que querer subir os degraus. E eu subo o degrau porque quero, porque desejo, porque estou aspirando, ou porque estou saturado do degrau anterior. É. Saturou no degrau anterior. Então, isso é tão bonito, né? E aí a gente chega lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O Kardec coloca: depois de não vir destruir a lei, qual que é o capítulo? Meu reino não é deste mundo. E tem uma mensagem lá: a realeza de Jesus. Olha que a realeza de Jesus. Você vê nitidamente, Kardec está dialogando com o Salmo 2. Ele está nitidamente endereçando ao conteúdo do Salmo 2. A realeza do Messias. Que realeza é essa? Que realeza é essa? E a gente tem que entender, quando Kardec escreveu isso, já estava numa ditadura na França. Herdeiro de Napoleão, né? Aham. Herdeiro de Napoleão. Era um regime ditatorial. Então é bonito isso, ver a conexão das três revelações. Mas não uma conexão ingênua, não uma conexão Aham. fantasiosa, conexão pé no chão, olhando para o mundo como ele é, sem fantasia, sem fantasia. Né? Sem essa ideia de vou me isolar do mundo. Não, não, não é isso. Né?
O Cristo vai trazendo o seu reino aos poucos, né? E eu gosto até de imaginar, Júlio, que é assim, Hum. da esfera crística, da governadoria do orbe, aí ele conquistou uma esfera espiritual que está um nível abaixo. Aí conquistou outro, foi conquistando. Aí você chega numa colônia no nosso lar, né? E ali aquelas colônias do nível nosso lar estão tentando conquistar o umbral. Conquistar o umbral como? Através de poder, de espada? Não. Através de caridade. Iluminação. Recolhendo os sofredores, fazendo visitas periódicas, mas sem impor a ninguém que a pessoa saia do umbral. Não. Eles passam e recolhem quem quer sair. Até a gente chegar na crosta. Então, esse ainda é muito importante. Meu reino ainda não é deste mundo. Ainda não é deste mundo. Mas ele vai, a esfera do Cristo vai exercendo sua Alcançar. gradativamente E, até alcançar. Até e alcançar. você falando isso, eu me lembrei da frase que você gosta de citar muito, que, né, o evangelho é o sol da imortalidade, porque o sol dispara ali os raios do sol. Ele É, vence etapa a etapa de trevas e vai vencendo e ele se mantém a uma distância segura para existir vida, né, Haroldo? isso, isso. Porque se você se aproxima do sol sem estar preparado, não é? Então me veio Exatamente. isso, né? O sol, os raios do sol que aquecem e que geram Eles vida, viajam, é, viajam. não é? Não é automático, né? Viaja. Vence distâncias gigantescas até É. chegar e aquecer a Terra Na na medida. medida do que ela suporta, né? E Isso. é tão bonito que Jesus usa esse verbo. Tenho muito a vos dizer, mas ainda não podeis suportar. Uhum. Olha isso, né? Ou seja, é Não como se tem a ver? dissesse, tem mais luz ainda, tem mais calor, tem mais vitalidade para oferecer para vocês, mas vocês não suportam, então não adianta eu E aí me veio ficar. outra imagem. A imagem de Saulo à porta de Damasco, quando fica cego Exatamente, diante da luz. da luz. Ou seja, Então, ele buscava algo, Jesus dá uma amostrazinha para ele e fica cego, exatamente, né? exatamente, exatamente. Né? Então a gente vê que esse Salmo 2, com a linguagem da época, porque, veja, Davi ou seus colaboradores não eram capazes de, quase 1000 anos antes de Cristo, elaborar uma linguagem de codificação. Não dá para esperar isso. Né? Não dá para esperar que eles tivessem esse horizonte. Então, eles usam a linguagem, a imagem da realidade deles. E a gente que tem que filtrar. A gente que tem que entender essa linguagem, essa cultura e extrair o espírito da letra. Porque a letra envelheceu. A letra envelhece. A letra é histórica. A letra é datada. Ela tem época, ela tem geografia, ela tem limites. O espírito da letra que é eterno. Né? O Nossa, bonito espírito demais, da né? letra que é eterno. Né? Então eles falam nessa linguagem deles aqui, e a gente percebe que o salmista ele está perplexo, porque ele fica pensando, será que o Messias vai imitar os imperadores da terra? E a gente vai perceber que a revelação vai dizer, não, não. O Messias, governador do orbe, não vai imitar os imperadores terrestres. Os imperadores terrestres é que vão evoluir e copiar o Cristo. É eles é que tem que reformular. Eles não são modelo. Né? Os imperadores terrestres não são modelo de nada. E nem são guia.
Eles são guiados. O modelo é o Messias. O Messias é o modelo. O Messias não veio aqui para copiar. Ele veio para servir de modelo. E aí a gente vê que tudo começa a fazer sentido, né? Tudo começa a fazer sentido. É muito interessante isso. Então Demais, Haroldo. é um salmo poderoso, é um salmo que tira a gente dessa ideia de religioso de mosteiro. Uhum. Que teve a sua função. Emmanuel diz isso lá no A Caminho da Luz. O Cristo permitiu os mosteiros, ele permitiu o isolamento, porque os espíritos estavam um tanto desequilíbrio que precisavam se isolar para se recuperar. Mas veja, aquilo foi UTI. Chega uma hora que você tem que receber a alta. Chega uma hora que você tem que sair desse isolamento e tem que viver no mundo, na Terra inteira. Uhum. Viver no mundo. Trabalhar no mundo, né? E aí Emmanuel mais uma vez, porque o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. A terra inteira é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Porque ele é governador do planeta. Ele não é governador de templos. Sim. Me Isso, vem à isso. mente, Haroldo, assim, é uma intuição, né, para você me ajudar, porque quando a gente fala, né, lógico que cada qual avalia, né, a sua condição, a própria condição, né, então no aspecto dos monges e daqueles que não estão na fuga do mundo, naqueles que se retiram para os montes, né, até que cita no Evangelho, né, retire-se para os montes, né, e tal, nessa avaliação, isso cabe a cada consciência, né, e no seu degrau de evolução, como você mesmo disse, Deus não vai cobrar de ninguém aquilo que está Isso. fora do patamar da sua evolução. Não é uma crítica aos monges, mas uma crítica a uma postura de fuga, né? Ou seja, eu fujo, Isso. né, me estabeleço Isso. lá. E me veio a imagem, né, de que a evolução é isso. E Jesus, eu não entendo tanto de evangelho, às vezes é mais a intuição, porque eu ouço muito você falar assim. Jesus sobe ao monte com os apóstolos, quando eles falam querer montar a tenda lá para ficar, ele fala assim: vamos descer para a cidade. Vamos embora. Vamos embora. E Então, ou mais do que para seja, a cidade, né? Ele vai para a festa das tendas, que é onde Jerusalém está mais cheia. pois é. Está mais Então, cheia. Então, você tem que subir, mas você tem que voltar, não é? É o tem que voltar. processo da encarnação e desencarnação, é o processo da, né, dessa ida e vinda, desse processo espiral da evolução. É muito Exato. rica a metáfora, né, do Cristo. E eu estava vendo aqui o quanto que nós temos aqui, nesse versículo 2 elementos que Jesus trabalhou durante todo o evangelho dele. Falou que aqui está Exato. falando do jugo, aí ele vai falar do jugo. Meu jugo Meu jugo é leve. O meu jugo é né? suave. O fardo é leve. Isso. Isso. Tem Aqui fala. muitas referências em todo o processo evangélico. Esse Salmo 2 assim, é muito rico. Assim, e aqui a gente já falou, ele é meio que um resumo, sei lá, do messianato do Cristo, ele é um resumo do. Isso. Isso. É o Cristo Não é? Rei. O Cristo Rei. Né? Agora eu queria te O Cristo perguntar, Otto, quem somos nós nessa profecia? Porque o que preocupa a gente no aspecto assim é a nossa atuação. Como é que nos dias de hoje nessa repetição cíclica, né, do aprendizado, somos nós. Quem são esses reis do mundo que estão se opondo ao Senhor e ao seu ungido, né? Quem é que está se opondo? Como é que a gente. Porque isso como a gente está estudando muito Mateus 24 e vai falar da abominação da desolação, né, do lugar santo, e eu acho que esse texto aqui conversa muito com o sermão profético, né? Ele, como todo o evangelho, ele tem uma parte aqui que parece que ele toca muito direto, quando ele fala das nações, nação contra Isso. nação. Isso. E nós, Haroldo, nisso? E nós aqui Essa, dentro disso? essa, essa é a pergunta, né, Júlio? E
o Cristo nos avalia quando nos dá poder. Quando nos dá poder. Desde um poder pequeno que eu digo de alcance mais restrito, até um poder de um alcance maior. Então, quando o indivíduo assume a presidência de uma casa espírita, e aí nós vamos ver, né? Qual que é o modelo dele? Como que ele lida com esse poder? Porque é um poder. Como que ele lida com isso? Será que é nos termos da autoridade do Cristo ou é nos termos da autoridade das nações, dos reis? Porque muitas vezes a gente critica quem foi investido de um poder mais extenso e quando você recebe uma parcela de poder menor, você repete aquilo que você criticava. Sim. Repete aquilo que criticava. E isso vale para presidências de casa espírita, de federativas, de organizações, de tudo. Pequenas coordenações, pequenas De tudo, coisas. de tudo. Do pequeno ao máximo. Até aqueles que estão investidos mesmo. De um poder extenso, por um tempo determinado. Né? E aí surge a pergunta. Né? Será que quando eu sou investido de poder, eu estou agindo a favor do Cristo? Ou eu me transformo num obstáculo? Esse é um ponto, né, Júlio? Esse é um ponto. Veja, quem causou os maiores obstáculos para os apóstolos não foram os romanos, foram os fariseus, religiosos. Sim. Quem causou os maiores obstáculos? Veja, quem dificultou enormemente o trabalho, a missão de Kardec, né? A intenção maravilhosa que ele tinha de unir todos, né? Foram os religiosos. Então, Auto de Fé de Barcelona não foi feito por ateu, foi feito por Ah, religioso. meu Deus. E queimou Que os alerta. livros de Kardec foram os religiosos. Aí a gente fica pensando, nós temos que pensar isso. Quando alguém está num cargo de poder no movimento espírita, ele está queimando o livro ou ele está cooperando com Cristo? Ele está boicotando trabalhadores ou está promovendo a seara do Cristo? Né? Infelizmente, Júlio, aqui não é um estudo de pessoas e nós jamais vamos utilizar esse espaço aqui para criticar quem quer que seja, Sim, mas sim. infelizmente muitos que estão na posição de poder se tornam sabotadores da obra do Cristo. Sabotadores da obra do Cristo. Porque começam a sair de uma postura de discernir. Veja, discernir é uma coisa. Uhum. Perseguir é outra. Perseguir é outra. Né? E eu acho interessante, né, Criar, Yuri? criar grupos farisaicos, né? Fechados. E não adianta. Não adianta a pessoa justificar, porque ela não vai prestar contas para quem está encarnado. Uhum. Ela vai prestar contas, depois que ela desencarnar, para Tá. quem deu a ela o poder. É para quem conferiu a ela. É para esses que ela vai prestar contas. Né? É para aqueles que avalizaram. Ele vai ter que. E aí? E aí, minha filha, meu filho? Qual foi o uso? Ok, Né? isso é o que Qual eu foi o encontrei uso na internet. que você fez dessa autoridade? Vai prestar contas. Vai prestar contas. Da mesma maneira que Pilatos prestou contas. Pilatos, o que você fez da governadoria
da Galileia enquanto Cristo estava encarnado diante de você. Não é? E esse, Júlio, é importante a gente pensar nisso, porque esse é um momento doloroso para o espírito. Sim. Esse é um momento doloroso. Porque ele percebe que, enquanto ele não tinha poder, ele criticava todo mundo que estava errando. Quando foi dado o poder para ele, ele repetia os mesmos padrões de intolerância, de radicalismo, de colocar as pessoas em último lugar e as ideias em primeiro lugar, não é? Sim. Então, Paulo, por exemplo, não. Importante para Paulo eram as ideias farisaicas. As pessoas estavam em segundo plano. Então, se precisasse matar a pessoa, ele matava. Se precisasse prender, Sim. prendia. Se precisasse excluir, excluía. E o Cristo nunca fez isso. E é interessante, Haroldo, Em primeiro lugar. amar a Deus sobre todas as coisas não é colocar o semelhante em segundo lugar, não, né, Haroldo? Exatamente. 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 Né? Né? Exatamente. Porque eu lembro de você falar, né? Como é que eu vou agradar ao Criador aborrecendo a criatura, né? A Isso. questão. Não, e a grande Né? fala do Gamaliel. Olha a fala do Gamaliel no Sinédrio. Ele fala, olha, gente, sempre se levantam pessoas dizendo que estão trazendo movimentos, novidades em nome de Deus, e você só observa, você deixa. Aquilo que não tem a força, aquilo que não tem o amparo, você apaga. Agora, se tiver o amparo, ele fala isso lá, se tiver o amparo, e você obstou, você fez contenda com o próprio Deus. Você mediu força com o Criador. Então, deixa as coisas acontecer. A gente faz discernimento de trigo e joio. Discernimento de trigo não é separação de pessoas, acepção de pessoas, que o Pedro diz na sua carta. Deus não faz acepção de pessoas. Deus discerne o bem do mal. Isso é uma coisa. Discernir o bem do mal é uma coisa, fazer acepção de pessoas é outra. Né? Então, é bonito porque Jesus esteve diante de Herodes. Em nenhum momento, Jesus provocou Herodes, desautorizou Herodes. Não. Com Pilatos, que tinha um pouquinho mais de entendimento, ele chegou a falar coisas fortes. Né? Nenhum poder teria sobre mim se não te fosse dado pelo alto. Olha o poder que você falou agora há pouco. Dado pelo Olha, alto. foi te dado um poder pelo alto. Né? Foi te dado um poder pelo alto. De ser o governador humano do governador planetário. Uhum. Agora, nesse momento, você é o governador humano do governador planetário. Só que é o seguinte, Júlio, todos os governadores e imperadores, é Emmanuel que diz isso, não sou eu, né? Todos os imperadores, todos os governadores, todos os seres humanos que estão no poder, conhecerão o túmulo. Porque os espíritos dizem, eles falam poder temporal. Eu acho espetacular essa expressão. Porque eles não estão diminuindo o poder aqui na crosta planetária. Eles só estão dizendo que esse poder tem hora para acabar. Agora, e o do Cristo? O do Cristo, não. O poder do Cristo não tem data de validade. Ele é Cristo. Ele é Cristo. Se acabar esse planeta, Júlio, ele continua Cristo de outro. Não tenha dúvida. O cargo dele é permanente. Uma vez Cristo, sempre Cristo. Porque E eles vale ocupam para aquelas nós, né? comunidades, eles fazem parte daquelas comunidades de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Né?
Agora, o poder aqui é temporal. É temporal por quê? Porque, Júlio, você está vendo aí agora. Agora, a bola da vez é o quê? É Putin, Xi Jinping, o lado da Coreia. Mas aqui, daqui 20 anos, 30 anos, estão todos no túmulo. E queira Deus não sejam nossos filhos mal educados que estejam lá, né? Ou nós mesmos. Porque o lance é Ou que. nós, isso. Ou Ou nós. nós, porque o que acontece, Júlio? A gente percebe isso. Quando você pega o histórico reencarnatório, especialmente daqueles que estão com a revelação espírita, a multidão no passado esteve em posição de proeminência. Estiveram Mas numa posição de muito poder. Muito poder. Não são sim. poucos. Não são poucos. Eu vejo nessa coisa do temporal, né, do poder temporal, é uma questão muito ligada às necessidades, ou seja, é temporal porque a necessidade ela é temporal, essa necessidade Isso. específica. Na hora que ela passar, ela não tem necessidade de estar aí e tal, e pronto, e finito, né? Agora, uma coisa que me veio à mente aqui, Haroldo, você explora se você achar legal, porque eu acho muito bacana, porque o Cristo fala que o meu reino não é nesse mundo, mas ele fala que o reino que ele está construindo é dentro do coração, é no coração do homem. Ou seja, é um reino interno, é uma questão íntima, né? A gente tem estudado também esses reinos que estão dentro de nós aqui se degladiando, né? Essas nações íntimas, os nossos processos íntimos que envolvem a nossa rebeldia, que hoje nos adoecem. Interessante. Essa é uma coisa interessante, Júlio, porque a gente tem um ditado popular que diz assim: fulano saiu da cidade X, mas a cidade X não saiu dele, Isso. né? Então, podíamos brincar, né? Saiu de Belo Horizonte, mas Belo Horizonte não saiu dele. Agora, vamos pensar isso da perspectiva do espírito, né? Será que nós poderíamos dizer assim, Júlio? Nossa, ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Tem uma fala, é do próprio Chico, né? É do próprio Chico. Então está no YouTube, está lá gravado. Não é ninguém que Uhum. disse, que ele disse, ele só disse para mim. Não. É uma fala pública, está lá no YouTube. O Chico fala que milhões de espíritos vieram da França e que, embora a certidão de nascimento deles esteja lá, nacionalidade brasileiro, brasileira, Mineiro, psiquicamente são especialmente. franceses. Psiquicamente toca o hino, a pessoa arrepia, né? Coloca até na E bandeira, né, Haroldo? até a bandeirinha, os gostos, né? Vai aprender francês, né? Aprender francês, né? Mas quando o Chico está falando aquilo com aquele tom, mas ele está dizendo assim, veio de qual França? Dos cristãos cátaros? Não. Dos mártires de Lyon? Não, né? Veio da onde? A turma da Revolução Francesa, que estava escrevendo, jornalista, né? Apoiando guilhotina, né? Ou estavam com os revolucionários, ou os que estavam no poder, oprimindo. E quando o espírito encarna aqui, essa nação está dentro dele. Se ele foi um revolucionário da Revolução Francesa, essa nação está dentro dele. Tem uma tendência revolucionária ali que se der chance, ele mata. Ele mata de novo, porque ele já matou. Ele já fez isso. Veja, Sim. não estou falando dos outros, não, estou falando da gente, tá? É. Estou falando da gente. Então, se nos derem instrumentos, se as circunstâncias se repetirem, será que se as circunstâncias se repetirem,
A gente não volta a pegar de novo a arma e matar? Tranquilamente. Volta, volta, Tranquilamente. volta, porque essa nação está lá dentro. Foi uma Pelo experiência menos muito a forte. tendência vem, né, Haroldo? O importante é o seguinte: entenda, a tendência virá. Esperamos que Isso, nós, com o estudo do Consolador, com a doutrina, façamos o que ele está dizendo aqui das nações contra nações. Ou seja, isso, nós isso aí. estamos em Então, aí negro. vem aquela fantástico do Kardec. Dominar as inclinações, É isso. É. mas Uhum. dominar as inclinações de maldade. O que não dá é para a gente ignorar que nós temos um histórico de maldade. É maldade, Júlio. Não adianta colocar outro nome. Não adianta você ficar justificando, intelectualizando, dourando a pílula. É maldade, porque não tem nenhuma ideia que justifica prejudicar o semelhante. O Cristo nunca, nunca, nunca vai apoiar um seguidor seu que, em nome de qualquer ideia, prejudique o semelhante. Ele jamais, jamais. O Cristo jamais vai dar esse aval. Jamais. Jamais. Né? Porque o Emmanuel diz Tá. assim: e para mostrar que nenhuma ideia grandiosa se ergue sem sacrifício, levantou a cruz e morreu nela. Veja, ele não crucificou ninguém. Ele não É. crucificou ninguém. É. Ninguém. Haroldo, não sei se já E te outra contei coisa que isso, ele né? não fez, hein? E outra coisa que ele não fez. Não julgou ninguém que estava crucificado. E tinham dois. Um de um É. lado, outro do outro. Pelo contrário. Mesmo crucificado, injustamente, ao lado de dois que tinham motivo para estar crucificado, ele ainda teve 50% de aproveitamento porque salvou um. Agora, Haroldo, nós vou abrir um parênteses para te dizer o que é o Cristo e agora falar da mãe dele. A história que nós ouvimos do amigo espiritual na reunião. Na hora da crucificação, daquele julgamento, pedia por Jesus ou Barrabás. Maria não falava Jesus. Aí o companheiro contando a história, né? E eles reclamavam: por que você não está gritando Jesus? Aí ela responde: eu não posso condenar o filho de outra mãe. A postura cristã, não é? Ou seja, que vai além do julgamento, ela fala assim: ou seja, Jesus não fez, levantou a cruz, se crucificou, não condenou os ladrões, e a mãe seguia-lhe o exemplo, não requisitando o sacrifício de de Barrabás. Ou seja, a postura que a gente tem que adotar de olhar para o mundo, né? A postura que nós temos que entender com Cristo, né? Ela é muito rica. A Sheila até, por conta dessa história, ela fez uma música, né, que está no CDzinho dela, que está lá no Spotify, que fala disso, né, a resposta de Maria, a escolha de Maria, a escolha de Maria. Né? Então, assim, é muito bonito ver isso dentro de nós, né? E a gente perceber que se nós não observarmos nossas tendências, Haroldo, aos fatos se repetirem, nós repetiríamos as ações. Sim, sim. Os modelos. Porque está cheio de modelo no mundo. Né? Uhum, Eu acho que esse é o ponto fundamental aqui que do Salmo 2 está trazendo. O mundo uhum, está cheio de modelos. Você tem modelos, por exemplo, os mongóis, você tem o Gengis Khan, os cães lá dos mongóis, os imperadores chineses, os imperadores do Japão, os imperadores da Rússia. Tem modelos. O mundo está cheio de modelos. Cheio. Todos têm justificativas lindas, Ju. Até para matar. eu ia falar disso agora. Né? Até para matar.
Está tudo justificado, tudo explicadinho. Aí a gente volta o nosso olhar para o modelo e guia. O modelo e guia. Haroldo, existe hoje no planeta, a gente sabe que tem muitas religiões, tem muitos segmentos, e eu ia falar justamente, porque aqui fala sobre servir ao Senhor, render-lhe e tal. Mas, assim, se analisarmos de forma material, é legal porque as pessoas estão assistindo aqui, existem outras religiões, né? Outros estão chegando aqui. Como é que é? A pessoa não conheceu Jesus nessa encarnação e não tem ele como Salvador. Como é que ele vai servir? Você tem no Oriente, né, essas questões, algumas linhas religiosas, né, que estão matando em nome de Deus, ou seja, e baseados em obras, né, em profetas eleitos por eles. Como é que a gente analisa isso? Como é que a gente se posiciona, Haroldo? A quem se refere o aconselhamento? Porque quando Jesus vem e fala, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele Mas delimita. aí essa é bonita, que nós temos que distinguir o Jesus de Nazaré do Cristo planetário. Então, tem momentos que Jesus está falando do Jesus de Nazaré. Convém que ele seja entregue. Eu vim para as ovelhas. E tem momento que ele está falando do Cristo planetário. Né? Então, a gente vê essa distinção profunda quando ele encontra com Madalena. Não toque em mim, porque ainda não subi ao Pai. Quer dizer, agora não é mais o Jesus de Nazaré. Agora você vai, a partir de agora, Madalena, você vai lidar com o Cristo. Isso é sutil demais. Ele Sim, chega para João sim. Batista, João Batista fala assim, nossa, não tem condição. Senhor. Ele fala, não, faça assim para que se cumpra a lei. Ué. Você não está diante do Cristo planetário apenas. Você está diante também do Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré tem que ser batizado por você. Porque senão eu não cumpro a lei dos profetas. Então esse é um ponto. Né? Agora, é importante, Júlio, eu vou falar uma coisa aqui que o pessoal vai ficar... Né? Nos mundos celestes não tem religião, Júlio. Tem religiosidade. Religião não tem. Uhum, sim. Não tem. Então, veja, não é porque você é muçulmano que as leis da reencarnação são diferentes para você, porque você não é da religião cristã. Porque existe uma moral cósmica. Essa moral cósmica é o evangelho. Por isso que o Lucas fala, e o Paulo também, na Carta aos Romanos, versículo 1, primeiro capítulo, Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. O evangelho de Deus. O evangelho não é de Jesus, ele é de Deus. Se ele é de Deus, Júlio, ele é um evangelho para os 3 trilhões de galáxias. Para simplificar, é mais do que isso. Mas só para simplificar, o evangelho vigora nos 3 trilhões de galáxias, 200 bilhões de sóis de cada galáxia e em todos os orbes. Então, no universo ilimitado. No universo ilimitado. Por isso que ele é chamado o Senhor das Estrelas. O Senhor das Estrelas. E é muito interessante, porque quando Maria conversa com Eurípides, ela fala, olha, você ensina o evangelho do meu filho e a astronomia. Por quê? Porque ela está querendo falar assim, meu filho, eu não quero que você ensine catecismo. Eu não quero que você ensine o evangelho do meu filho na ótica das religiões. Eu quero que você ensine o evangelho cósmico do meu filho. E para entender esse evangelho cósmico, você vai ter que estudar astronomia, porque enquanto você não chegar a um planeta e falar, caramba, esse universo é grande demais, você não vai entender o evangelho. Você não vai entender. Então, Júlio, os princípios morais do evangelho vigoram para quem mora em Marte, em Vênus, em Júpiter, não tem diferença. São Agora eu te leis. pergunto,
Quantas religiões tem em Marte? Não são as da Terra. Não são, Ju. Não tem judaísmo e cristianismo em Marte. A história de Marte é outra. Mas tem evangelho. Tem evangelho. E o evangelho lá é o mesmo que o nosso, viu? Os cristos são diferentes, mas o evangelho é o mesmo. Olha, aí agora tem espírito aqui que vai dar até tremor, deve estar até sentindo náusea. Então, Júlio, se você sai daqui e você vai para Marte, o evangelho se mantém, mas muda o Cristo. Porque o Cristo aqui é um, de lá é outro. Mas olha que bonito. Revista Espírita, fevereiro de 1868. É uma mensagem de São Luís, ele diz assim: se é Jesus de Nazaré, se é outro, quando está falando da volta do Messias. Aí ele fala assim: que importa? O pensamento é o mesmo. O pensamento é o mesmo. Isso é que é extraordinário, né? Então, é porque a verdade não é verdade dos espíritos. Mesmo que seja um espírito crístico. A verdade é de Deus, porque verdade é o que Deus escolheu para ser. Deus, o Criador, falou assim: vai ser assim. E não assado. Vai ser assim. Na minha criação, a lei é essa. Essa é a verdade. Não é a verdade do Júlio, do muçulmano, do budista. Não existe verdade de budista, verdade do espírita. Que bobagem é essa? A verdade é de Deus. A verdade é de Deus. Por isso que Kardec começa lá no Livro dos Espíritos, olha que interessante, definindo Deus como inteligência suprema. Por quê? Não tem como Deus ser inteligência suprema criar uma lei que não seja de suprema inteligência. Aí você vê um indivíduo usando drone para explodir o outro, que inteligência que tem isso? Nenhuma. Então você vê um Putin dando uma declaração de que ele quer usar arma nuclear, eles vão usar uma arma que vai destruir ele. Uma guerra que todo mundo se destrói, qual que é a inteligência disso? Não tem inteligência. Então isso não pode ser de Deus. Não pode ser de Deus. E o Kardec, Júlio, ele foi tão extraordinário que no capítulo 2 do livro A Gênese, ele escreveu um capítulo sobre Deus. Deus. E chega um momento lá, no item 3, que é o item providência, que ele diz assim: olha, qualquer filosofia, qualquer religião, qualquer ideia, em qualquer lugar do mundo, do universo, você vai aplicar um crivo. Essa ideia resiste aos atributos da divindade? Então, por exemplo, a ideia de que existe o inferno e de que uma pessoa é condenada e fica a eternidade no inferno. Essa ideia, vamos passá-la pelo crivo. Deus soberanamente justo. A ideia já tomou bomba. Porque essa ideia não é justa. Ela não resiste ao atributo suprema justiça. E os atributos de Deus são supremo poder. Aí eu vejo umas teorias assim, Júlio, livro mediúnico, literatura mediúnica, que fala, o mal está dominando, o mal implantou chip, o mal está dominando. Eu falo, essa ideia resiste ao atributo onipotente. Deus é onipotente. Onipotente. Essa ideia, não, então a ideia está falsa. A ideia está falsa. Tem um outro texto, que é quando Kardec vai falar da lei. Ele fala assim, gente, quando eu falo que tem uma lei,
Eu não estou dizendo que está funcionando automaticamente. Eu estou dizendo que o pensamento de Deus, que circula pelo fluido cósmico, e o universo inteiro está mergulhado no fluido cósmico, então a lei se mantém porque o pensamento dele está ali vigilante. Olha que interessante, Júlio. Então Deus está governando o mundo a cada milionésimo de segundo, ele não para de vigiar. Um dos nomes de Deus, Júlio, na Bíblia hebraica é o vigia. Aquele que vê. Grande olho. Ele está vendo incessantemente. Então tem uma coisa curiosa, Júlio, que é os espíritos falam assim, Kardec fala, mas vocês podem fazer isso? Não, isso Deus não permite. Ele fala, mas como assim Deus não permite? O que é isso, Júlio? A vigilância de Deus através do fluido cósmico, você não consegue fazer. Você tenta, mas não consegue. E se conseguir, permitiu, né, Haroldo? Se conseguir. Se conseguir é porque permitiu, Júlio. Porque, e na aí verdade. Uma frase, foi uma das frases mais lindas que eu ouvi do Raul Teixeira. Ele falou assim: meu filho, se Deus permitiu essa pessoa fazer isso, quem sou eu para proibir? Sabe o que eu vejo? Você comentou. Deixa eu contextualizar, né? Eu estava num julgamento, que a pessoa tinha feito uma escolha, que não sei o quê, e que era um absurdo. Que absurdo, Raul! Como que essa pessoa pode fazer isso? Como que ela... Eu falei, não, amigo, Deus permitiu. Então quem é você para proibir? Quem é você para impedir? Veja, ele não está dizendo que nós vamos aplaudir, que nós vamos aprovar. Não. Veja, Jesus não aprovou Pilatos, mas ele não impediu Pilatos. Jesus não aprovou Herodes, mas Júlio, deixou colocar a coroa, o cetro. Judas. Eu ia falar isso, assim, você sabe que a gente já, nas mediúnicas, ouve muito essa coisa do chip, são palavras utilizadas assim, e às vezes você tem muito mais erro em compreensão do que estão dizendo, da análise, do que do fato em si. Porque o mal está... Não, se você... Aqui, é sofisma, né? Tem uma coisa atuando negativa, digamos assim, ou positiva. Agora, falar que aquilo está prosperando, vai uma distância, porque aí você... É o sofisma, é uma meia-verdade. Está acontecendo uma maldade, mas não é porque o mal está prosperando. Está acontecendo uma maldade, Júlio, num grão de areia, numa praia de 30 quilômetros. Que é o universo infinito. Então... O fato é a visão, Haroldo. A gente está estudando em Mateus então, 4. Mesmo que você imagina assim, olha que bonito, né? Chico. Uma vez perguntaram para o Chico, nós temos que terminar, né? Não posso... Perguntaram para o Chico assim, Chico, se tiver uma guerra nuclear e destruir o planeta. Aí o Chico falou assim, a providência divina vai nos fornecer outro. Ô, Júlio, você acha, o universo é eterno, Júlio? Você acha que não teve nenhum caso de mundo de prova e expiação que se destruiu? Nunca teve esse caso no universo? Qual que é a sua opinião sobre isso? Vou dar uma dica. Infinitas galáxias. O universo é eterno, né? Porque você não fala, não, Deus começou a criar na data tal. Que data? Então, você acha que nunca teve uns malucos falando assim, vamos destruir esse mundo de expiação e prova? E conseguiram. E acharam que fizeram sozinho, viu, Haroldo? Você acha que isso nunca aconteceu? Qual é a sua opinião, Júlio? Você acha que isso nunca aconteceu na história do universo? Júlio, para mim, tudo já aconteceu na história do universo. Sim. Tudo já aconteceu. Aqui, já aconteceu de tudo. E Deus tem solução para tudo.
Quem não tem solução é a gente. Eu só Agora, sei eu de não uma vou. coisa que não aconteceu ainda, Haroldo. Eu não virei anjo ainda. Isso aí não aconteceu. Mas é por pouco tempo. Não, você falou isso, eu vou te É lembrar. por pouco tempo. É por. Você não Era, faz ideia. É eu assim, vou te ó. lembrar uma reunião mediúnica que você estava com a gente, e estava num caso igual esse aí, de um cara querendo explodir aí uma bomba atômica e tal. Você falou assim, perguntou para um amigo, você, como é que vocês estão vendo isso? E tudo mais. Aí eles falaram assim, não, estamos tranquilos. Aí nós ficamos apreensivos, né? Tipo assim, esses caras tão tranquilos. Aí ele virou e completou assim: a lei de destruição é uma lei natural. Né? A lei Então, ou de seja, destruição não é é uma isso, não lei. é, Haroldo? O fato da lei de destruição ela tem a ver com o que você já falou sobre o templo lá, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não somos nós que temos que ir lá fazer. Isso. Não, a questão é, qual que é a sua responsabilidade na destruição? É isso Porque o aí. processo natural de destruição, ele ocorre. Sim. Agora, se você foi lá e interferiu na lei divina, no fluxo divino, e você destruiu, querido, tem um negócio que chama responsabilidade. Sim. Agora, A lei vai começar a funcionar a seu favor. E é importante isso, né, Haroldo? A lei de Deus, que é amor, funcionará em seu benefício para que você ah, reconstrua. e é bonito, Júlio, porque, por exemplo, os espíritos são sutis. Eles dizem assim: vocês estão no mundo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Sim, vocês estão num mundo de expiação e prova, a gente conhece, que nós já tivemos aí. É difícil. Mas olha, não é dos piores, não. Então, isso aí, quando eu li, tá lá, hein? Capítulo 3. Então, Júlio, tem pior. Tem pior por quê? Pode até destruir aqui. Mas não vai para um mesmo, não. Vai para um em que as condições da vida material podem ser 100 vezes mais pesadas, 100 vezes mais angustiantes do que aqui. Porque é o seguinte, Júlio, um aluno que destrói a sua escola não pode estudar na mesma. Ele não merece, está lá no Boa Nova. Recebeu uma veste, destruiu a veste, não pode receber a mesma. Não é? Então, vai recebendo instrumentos cada vez mais pesados. Cada vez mais pesados e onerosos. Uhum. Ou seja, jugos cada vez mais duros e fardos cada vez mais pesados. Por quê? Porque rejeitou o jugo suave e o fardo leve. Sim. Então, suavidade e leveza não é para todo mundo. É para quem merece. É para quem busca a suavidade e a leveza. Para quem busca. Então, veja, tem mundos? Tem, Júlio. Tem mundos que é a mesma a matéria nossa aqui. Mas tem mundos, Júlio, que a gravidade, você com esse corpo, você pesaria 400 quilos. Agora, imagina você com esse corpo aí, Júlio, pesando 400 quilos. Você está chumbado ao chão. Você ia Incompatível. arrastar, Júlio. É. É uma encarnação que você ia arrastar para poder andar. Tem mundo de expiação e prova assim? Tem. Tem. Uhum. Quem está lá? Quem está lá estava em outro de expiação e prova, mas afundou na brutalidade que Sim. foi dado a ele um instrumento que tem uma grosseria semelhante a dele. É a homeopatia divina. E trazendo Semelhante a você. trazendo para o campo de Deus, né, Haroldo? A gente falou disso no outro estudo. Deus está ali manuseando o barro. Jesus é esse oleiro. Quantas vezes ele vai destruir aquilo e construir novamente, assim, sempre que houver?
Muitas. E para ele, Haroldo, não tem nenhum problema. Porque ele não tem problema com o tempo mais. Ou seja, Não. é Se você assim. tiver 50 ovos aí, quebrou um. Quantos planetas Deus tem, Júlio? E o que quebrou, Haroldo, virou o quê? Nada se perde. Então, ou seja, essa questão ela é muito para a gente alertar e se acalmar. Porque, na verdade, o que faz, eu acho que a gente agir da maneira como a gente age ainda hoje, é a nossa insegurança como filho de Deus, esse Isso. medo que a gente Então tem eu da gosto de vida. pensar assim, Júlio. Nós temos que parar de focar no que acontece e Sim, tem que começar a focar no que a gente se torna. Não sim, é o que acontece, é quem você se torna. sim, sim. Então, o problema, Júlio, não é destruir um planeta. É Não, você estar envolvido nisso, você ter cota de responsabilidade nisso, e o que você se tornou com a destruição desse planeta. sim, Quem você se tornou. Isso é que é preocupante. Mas preocupante para você. sim. Preocupante para você, porque para Deus tem Né? preocupação nenhuma, Júlio. Ele tem a eternidade de braços abertos para te esperar. Agora, a questão é a seguinte: quem que vai caminhar? Para a gente tirar Não o tem sofismo. surpresa para Deus, né? Quem vai Ele já caminhar sabe muito bem qual vai ser a sua trajetória. quem vai caminhar é você. Né? Tá? Mas olha, Meu amigo, cumprimos bom nosso demais. Acho que nós vamos passar para frente, né, Haroldo? Eu aconselho o pessoal a caminhar mais no estudo desses Salmos 2. A gente pode, né, depois voltar com algumas perguntas, né, o pessoal amadurecer. Mas vamos caminhar até para clarear o 2, né? É bom a gente Isso. É, eles dar um vão numa passinho para frente. sequência, exatamente. A gente tem toda a liberdade para voltarmos a comentários né, dos salmos anteriores para a referência dos que vierem pela frente. Então, mas eu acho que esse tem muito material para a gente estudar, tem muita coisa para a gente né, trabalhar, mas foi excelente. Eu achei que foi muito bom Muito bom. mesmo. E, e aí a gente se encontra aí no próximo episódio, né? No próximo episódio. Ah, meu amigo, Um obrigado, abraço, viu? pessoal. Um Um abraço, abraço gente. para Deixa eu botar a todos. vinhetinha de saída aqui. Muito bom. Com Deus, gente.